Os ancestrais do ser humano moderno tinham que comer carne, e graças à carne puderam desenvolver seu cérebro com o tempo. Tá bom, mas e daí? Olá, galera. Um argumento muito comum entre carnistas é que os hominídeos que iriam dar origem à atual espécie humana precisaram comer carne, tanto para sobreviver como para levar adiante sua evolução corporal e cerebral. Isso, segundo esses carnistas, implicaria que o ser humano precisa continuar comendo carne hoje, sem qualquer limitação ético-moral nesse consumo. Mas a gente não precisa ir muito longe para perceber que esse argumento é papo furado, em relação tanto à crença na evolução cerebral estritamente condicionada ao consumo de carne, como a suposta necessidade de se continuar comendo carne hoje por causa disso. E sobre a evolução do cérebro humano, é importante a gente perceber que a teoria evolucionária moderna, que junta a seleção natural darwiniana com a genética criada por Gregor Mendel, afirma que o crescimento de órgãos humanos, como o cérebro, se dá por mutações genéticas que fazem, digamos, no caso dos hominídeos, nascer cada vez mais hominídeos com cérebros de volume um pouco maior do que os das gerações anteriores. Esses hominídeos prevaleceram na natureza, enquanto aqueles de cérebro menor, sem a mutação genética mencionada, vão desaparecendo aos poucos, já que um cérebro maior representa vantagem na luta pela sobrevivência em comparação com hominídeos de cérebro menor. Aí, da mesma maneira, graças a novas mutações genéticas, gerações posteriores a essas que já haviam nascido com um cérebro maior do que antes, que são as gerações anteriores por outras mutações, têm um cérebro ainda maior, e como isso lhes dá vantagem em termos de prevalência no ambiente onde vivem, essas novas gerações vão substituindo aos poucos os hominídeos que não nasceram com essa mutação, assim sucessivamente. Existe também a teoria de que entre 2 milhões e 1 milhão de anos atrás, a prevalência dos hominídeos onívoros começou quando nas regiões da África, que diferentes espécies de hominídeos habitavam, houve mudanças climáticas drásticas que tornaram escassas as fontes vegetais de diversos nutrientes. Nisso, os hominídeos vegetarianos, criando uma espécie diferente da dos hominídeos que comiam carne, acabaram não encontrando mais condições de se perpetuarem, provavelmente morrendo de nutrição por falta de alimentos suficientes em seu ambiente modificado. Enquanto isso, a espécie de hominídeos, que ia dar origem várias gerações de espécies depois ao Homo sapiens, conseguia encontrar na carne de pequenos animais e nas carcaças de animais maiores recém-mortos uma proveitosa fonte de nutrientes concentrados, como proteína e algumas vitaminas, e de calorias abundantes também. E com isso sobreviveu plenamente às mudanças climáticas. Daí com isso, a espécie de hominídeos vegetarianos terminou desaparecendo, enquanto os ancestrais do Homo sapiens prevaleceram e levaram adiante seus genes, vencendo ao longo das gerações sucessivas mutações genéticas que aumentariam pouco a pouco o volume do cérebro e, consequentemente, lhes permitiriam um gradual desenvolvimento, ao longo de milhares de gerações, de complexas habilidades de caça, de pesca, de manuseio do fogo, de uso de ferramentas, de coleta de plantas selvagens, de armazenamento de alimentos, expressão artística e por aí vai. Aí por isso, existe a crença de que o consumo de carne, ou melhor, os seus nutrientes, teria sido responsável pelo aumento do volume cerebral ao longo das gerações de hominídeos onívoros. E nisso a gente vê que realmente houve a participação do consumo de carne na evolução cerebral humana. Mas isso não significa que os nutrientes obtidos através da carne foram aumentando progressivamente o número de neurônios cerebrais em cada indivíduo que comia carne, que esses indivíduos de cérebro em crescimento deram à luz gerações com cérebro hereditariamente já aumentado e predisposto a crescer ainda mais graças ao hábito herdado de comer carne. Essa crença carnista se baseia numa teoria lamarckista da evolução, que acreditava que, por exemplo, uma geração que utiliza muito órgão, como o cérebro, transmitiria à geração seguinte o desenvolvimento desse mesmo órgão ainda mais robusto. E da mesma forma, um órgão que uma geração quase não usa, como um apêndice, seria herdado cada vez menor e mais inútil, até desaparecer por completo ao longo das gerações seguintes. E sendo que a teoria lamarckista de evolução já foi refutada desde a época de Darwin e de Mendel, tendo sido abandonada desde então na ciência ocidental. Mas, curiosamente, os carnistas meio que ressuscitaram o evolucionismo lamarckista para, no final das contas, usar o argumento de que o cérebro humano precisa de carne
tanto para continuar crescendo ao longo das gerações seguintes, a nossa, como para não encolher e não se atrofiar pela suposta falta dos também supostos nutrientes que só são encontrados na carne. É uma outra variante dessa crença carnista, acreditar de forma logicamente desconexa que se o consumo de carne teria sido essencial para o ser humano e seu cérebro 1 milhão de anos atrás, o ser humano precisaria continuar comendo carne hoje, mesmo num contexto ambiental muito diferente daquela época. Isso é chamada falácia genética, que julga algo que acontece hoje com base na origem ou no passado desse algo e, portanto, não é um argumento logicamente razoável e válido. Um outro exemplo de falácia genética é dizer que a internet é algo ruim porque surgiu no complexo industrial militar dos Estados Unidos entre as décadas de 60 e 70. Ou então que viajar no espaço é autoeticamente errado porque na época do surgimento das espaçonaves, as agências espaciais exploraram animais não humanos, usando eles vivos em foguetes experimentais como cobaias, para verificar se era seguro os seres humanos viajarem em naves espaciais. O argumento carnista que eu mencionei agora é uma falácia genética porque afirma que o ser humano atual é autorizado ou obrigado a comer carne hoje, no sistema urbano e rural contemporâneo que temos hoje, porque seus ancestrais hominídeos tinham que comer carne 1 milhão de anos atrás. O contexto ecológico dos hominídeos de 1 milhão de anos atrás era totalmente diferente do nosso atual. Eles não conheciam a agricultura, nem sabiam sintetizar vitamina B12 em laboratórios. Daí não tinham à disposição a abundância de nutrientes de origem não animal que a gente tem hoje. Aí o vegetarianismo e o veganismo não vão impedir nem anular a ocorrência de mutações genéticas que façam nascer pessoas com cérebro maior do que o nosso e habilidades mentais, quem sabe, mais apuradas que a nossa. Ou seja, é completamente inválido o argumento que nós precisamos comer carne hoje, simplesmente porque os hominídeos do passado precisaram comer carne devido à sua sobrevivência e evolução em parte ao consumo de carne. E ela orota também, da mesma forma, essa história de que o cérebro dos vegetarianos e veganos vai encolher por causa da alimentação sem carne e que eles vão dar à luz gerações futuras com cérebros cada vez menores por causa da ausência de carne. Então é basicamente isso. Se gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aqui no Facebook, Twitter, Google+, e outras redes sociais. Valeu!